Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A mensagem de hoje eu quero compartilhar com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do versículo de número 20, que diz assim: E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta de demônios, ou esta casta, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Queridos, na mensagem de hoje, nós vamos compartilhar com você sobre esse jovem lunático. Esse rapaz que vivia perturbado, endemoniado por espíritos opressores, e que quando se manifestava no corpo daquele jovem, o lançava com violência no chão, na água, no fogo. Imagina as feridas no corpo daquele rapaz. Mais sofrimento era o próprio pai, vendo o sofrimento do filho e não podendo fazer nada. Imagina a tudo que ele já havia recorrido e nada, nem ninguém pôde solucionar o problema daquele pai. Mas quando ele viu, avistou os discípulos, talvez uma esperança nasceu no coração daqueles discípulos. Talvez aquele pai, o pai daquele jovem lunático, endemoniado, pensou: Eu não estou vendo Jesus, mas eu estou vendo os seus discípulos. Eu estou vendo alguém que aprende com ele. Eu estou vendo aqueles que aprendem com Jesus. Eu estou vendo aqueles que andam com Jesus. Não são apenas seguidores, são aprendizes, são discípulos que estavam aprendendo com o Senhor. Talvez a esperança no coração daquele pai começa a brotar. E ele vai até os discípulos com uma certa esperança de que os discípulos pudessem fazer alguma coisa. Mas o que mais chama atenção é que ao invés do nome do Senhor ser glorificado, a Bíblia fala que vai se formando uma multidão e começa a haver uma discussão com alguns escribas. A Bíblia fala que eles começam a disputar com os discípulos. E ali começa a se formar uma grande multidão, curiosos. Ao invés daquele rapaz ser liberto, o espírito imundo ser expulso e o nome do Senhor ser glorificado, os discípulos começam a passar vergonha, porque não conseguiam repreender os espíritos malignos da vida daquele jovem. De repente, Jesus vai se aproximando e ele pergunta: O que está acontecendo aqui? E o pai daquele jovem, daquele menino, daquele rapaz, se manifesta e diz: Eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, para ver se eles poderiam fazer alguma coisa, mas eles não puderam fazer nada. Isso é uma vergonha para quem anda com o Senhor, para quem aprende com Ele. E nesse episódio de Marcos 9, nós sabemos que eles já haviam aprendido a orar. O Senhor já havia ensinado a eles a oração, como orar, como usar a fé. Mas de repente, eles são envergonhados por não ter a capacidade
e vida de oração suficiente para repreender o espírito maligno da vida daquele jovem. E aqui eu vejo que não basta ser seguidor, não basta ser discípulo, se você não tem uma vida de constante oração com o Senhor. Se você não tem uma vida pautada na palavra e na comunhão com o Senhor em oração. Como que nós queremos ver a diferença se nós não oramos? Foi uma vergonha para aqueles 12 homens, para aqueles discípulos que andavam com Jesus. E de repente, depois de aprender tanto, eles não puderam fazer nada. Eles não conseguiram expulsar o espírito maligno. E ao invés do nome do Senhor ser glorificado, começou a haver uma discussão, uma confusão naquele lugar. Talvez alguns começaram a rir. Talvez outros começaram a dizer, mas não são eles que andam com Jesus? Não espere que algo constrangedor aconteça com você ao ponto de te fazer enxergar e perceber que sem oração nós não vamos a lugar algum. Que sem oração nós não fazemos nada. Querido, o Senhor está nos ensinando nesta passagem que a oração e o jejum é a base de tudo. E sem oração, sem a comunhão com Deus, com o Pai, nós não vamos a lugar algum. Pelo contrário, nós passamos vergonha. Nós não temos a presença do Senhor se nós não alimentamos, se nós não zelamos da nossa amizade com Ele em oração, em jejum. Como que nós queremos ver milagres acontecer em nossas vidas e através das nossas vidas? Poderia ter sido diferente. Jesus não estava lá fisicamente, mas os discípulos estavam. Eles poderiam ter repreendido os espíritos malignos da vida daquele jovem, ele ter ficado liberto e o nome do Senhor ser glorificado. Talvez outras pessoas naquele momento se arrependessem, mas o que aconteceu foi vergonha para quem dizia que era discípulo, para quem foi chamado como discípulo. Eu não sei para que o Senhor lhe chamou, mas nós somos discípulos do Senhor na terra. Nós somos boca do Senhor para a face dessa terra. O que será de um vaso se ele não se consagra? O que será de um porta-voz do Senhor, de um embaixador de Cristo na terra, se ele não ora, se ele não jejua, se ele não se consagra, se ele não se coloca diante do Senhor em comunhão, se ele não zela pela amizade dele com o Senhor? Como que o milagre vai acontecer se ele não carrega o mais precioso e o mais importante, que é a presença de Jesus? E aí o Senhor chega e pergunta o que está acontecendo, e a confissão desse pai nos causa vergonha. É vergonhoso para quem andava com Jesus, aprendia com ele, convivia com ele. Porque ele vai dizer, eu trouxe o meu filho para ver se os seus discípulos pudessem fazer alguma coisa, mas eles não puderam fazer nada. Não queira passar essa vergonha. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida e através da sua vida, por onde você passar. Que espíritos malignos sejam repreendidos, que enfermos sejam curados, que opressivos, doentes na alma sejam libertos, transformados através da vida daquele que carrega a presença de Jesus, que tem comunhão com o Senhor. Oh, aleluia! O Senhor repreende aquele povo, repreende os discípulos. Ele diz, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele pede, traz o menino aqui, traz o rapaz aqui. Quando o espírito maligno viu Jesus, a Bíblia fala que ele se perturba na vida daquele rapaz. Mas Jesus, sem procurar conversa com o demônio, ele olha e ele dá uma ordem: espírito mudo e surdo, saia dele agora e não voltes mais. A Bíblia fala que naquele exato momento, o espírito que atormentava a vida daquele jovem, espírito mudo, espírito surdo, saiu da vida daquele rapaz.
e ele ficou liberto na hora. A Bíblia diz que ele ficou no chão como se estivesse morto. E houve algum murmurinho, alguns começaram a dizer: ele está morto. Esse Jesus matou o rapaz e agora ele está morto. Mas na mesma hora, aquilo que parecia estar morto, aquele que parecia estar morto, na visão de alguns que desacreditavam do milagre, eles começam a contemplar que quando Jesus opera um milagre, ele opera por completo. A Bíblia fala que Jesus pega na mão daquele rapaz e levanta ele, e ele se levantou. Tem pessoas que não vão acreditar no nosso milagre. Tem curiosos, tem críticos, invejosos, que vão entrar no meio da multidão para ver a nossa derrota. Ah, coitado daquele pai. Tem um filho endemoniado, miseravelmente, lunático, endemoniado. Não tem esperança, não tem futuro. Mas de repente, quando Jesus chega e dá uma ordem para os espíritos, o espírito que estava no corpo daquele jovem, atormentando ele por muitos anos, ele fica caído como morto. E aqueles curiosos, os críticos que estavam no meio daquela multidão, começaram a dizer: agora acabou de fato. Agora que ele está morto. Agora não tem esperança. Mas Jesus chega trazendo esperança, libertação e cura para a vida de alguém e para o lar daquele pai. O Senhor chega trazendo libertação, cura e esperança. Porque Ele repreende o espírito mudo e surdo. Ele cura a alma daquele rapaz, a alma perturbada. Ele cura, Ele traz paz ao coração daquele pai. E Ele traz esperança, algo novo. Oh, é como se Jesus falasse para aquele pai: algo novo está prestes a acontecer. Você está prestes a viver algo novo dentro do teu lar. Porque aquilo que ninguém acreditava aconteceu. Aquilo que ninguém esperava aconteceu. O quê? Depois de anos, aquele filho sendo opressivo, perturbado por aquele espírito, ele foi liberto, ele se levantou. Oh, aleluia! Quando Jesus faz, meu irmão, Ele faz por completo. Quando Jesus faz, Ele faz por completo. Ele liberta aquele jovem, Ele expulsa o espírito mudo e surdo da vida daquele rapaz. Mas o que me chama a atenção é que o pai olha para Jesus e diz: se tu podes fazer alguma coisa. Querido, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Ele pode tudo. Ele sempre pode fazer tudo que Ele quiser fazer. O pai chega para Jesus e diz: se tu podes fazer alguma coisa. Jesus olha para aquele pai e responde a mesma coisa: se tu podes crer. Não duvide da grandeza e do poder do Senhor. Ele pode. Ele sempre pode. Não deixe com que o teu desespero fale mais alto do que a tua fé. Não permita com que a situação, as tempestades, a tribulação fale mais alto do que a fé que Ele te deu. Use a tua fé. Coloca a tua fé em prática. O nosso Deus sempre pode fazer todas as coisas possíveis e impossíveis, visíveis e invisíveis. Porque isso é fé. É eu crer naquilo que não existe. É eu acreditar, é eu visualizar com os olhos espirituais aquilo que com os olhos carnais eu ainda não vi. É eu crer no invisível, acreditar no impossível. É eu olhar para onde não tem possibilidade de milagre e contemplar o milagre. É eu olhar para onde não tem saída e contemplar uma porta aberta, porque Jesus é a porta. Ele é a saída. Ele é o escape. Eu não sei o que está acontecendo com você, na tua casa, com os teus, mas assim diz o Senhor: usa a fé que Ele te deu. Creia naquilo que os olhos carnais não conseguem visualizar. Coloca a tua fé em prática na oração, no jejum. Creia que o que está impedindo o teu milagre vai bater em retirada. Que o que está travando a tua bênção vai bater em retirada.
A Bíblia fala que Daniel orou 21 dias. No primeiro dia que Daniel colocou o joelho no chão para orar, o anjo desceu com a resposta. Sabe por quê? Porque Daniel tinha crédito com Deus. Daniel já tinha uma vida de oração. Daniel já tinha comunhão com o Senhor na oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele já tinha uma vida de oração. Então, quando ele dobra o joelho para orar, imediatamente o Senhor envia o anjo mensageiro, um anjo com a resposta para Daniel. Mas ele só chegou até Daniel no 21º dia. Porque o anjo disse: o príncipe da Pérsia, principados e potestades, me prendeu nos ares, não me deixou chegar até você. Mas o Senhor enviou um anjo e me livrou das mãos do príncipe da Pérsia. E no 21º dia, o anjo chegou com a resposta a Daniel. Sabe por quê? Ele já orava, ele já tinha uma vida de oração, ele já tinha comunhão e intimidade com o Senhor na oração. Quando nós valorizamos a oração, a resposta é inevitável. Quando nós temos comunhão com o Senhor e valorizamos a oração e priorizamos o tempo de qualidade com o Senhor, o milagre é inevitável. É impossível não acontecer. É impossível a porta não abrir. Ele já orava antes. Ele perseverou na oração. E depois que a resposta chegou, ele continuou orando. Porque a oração nos aproxima do Senhor, da sua presença. A oração nos faz ter comunhão com o Senhor. A oração é o único meio de chegar ao Pai, através de Jesus, por meio da oração. A Bíblia diz que o anjo chega com a resposta até Daniel, porque Daniel perseverou na oração. Valorize o tempo com o Senhor. Tira tempo de qualidade com Ele. Não ore só antes de dormir ou depois que você acorda. Tire tempo de qualidade com Ele na oração. Luane, quando eu não tenho nada para falar, então se cale, que o Senhor vai falar com você. Ore, calava sobre candaraia. Depois que aquele rapaz é liberto, o Senhor despede todo mundo, desfaz aquela bagunça, aquela discussão. Os discípulos esperaram ele ficar sozinho e chegou até ele em particular e perguntou: mestre, por que nós não conseguimos expulsar? Por que nós não conseguimos repreender? E a resposta é simples: existem certas castas de demônios que só saem com oração e jejum. Jejum e oração. Oração e jejum. É o segredo para mudar a tua história. É o segredo para intervir, para o Senhor intervir com o milagre. Creia no milagre. Creia que o teu Deus é poderoso para operar, independente das circunstâncias. Para alguém que conhecia aquela família, talvez era difícil, impossível até, aquele jovem ser liberto. Mas a atitude de um pai, a atitude de um pai desesperada, trouxe a presença de Jesus, o milagre, para dentro da sua casa. Ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. Inicialmente ele foi até Jesus, mas ele não achou Jesus, ele viu os discípulos. Ei, querido, independente do problema, independente da prova, independente do vale, vai até Jesus. Clame ao Senhor. Clama com todas as suas forças. Porque aquilo que é impossível para aqueles que julgam te conhecer, aquilo que é impossível para aqueles que te rodeiam, para o Senhor é completamente possível. Porque para Deus nada é impossível. Nós estamos prestes a entrar em um ano novo e eu te desafio, a partir deste momento em que você está assistindo essa mensagem, a ser um crente de oração, se você não é, a começar a ter uma vida de oração. E não vai ser fácil, eu não vou te enganar, não vai ser fácil. Porque a tua carne não quer orar, a tua carne não gosta de orar. Mas o teu espírito dentro de você está clamando, está sedento por mais de Deus, para viver mais de Deus. E a oração pode tudo, a oração muda tudo, muda o rumo de uma história. Na oração nós temos direcionamento, porque quando nós andamos juntos, na oração, no jejum e na palavra, é impossível sermos enganados.
É impossível Deus não abrir as janelas do céu, as portas do céu e não derramar um milagre sobre a tua vida. Ainda é a oração. O segredo ainda é a oração. Comece orando. Volte a orar. Volte a tirar tempo de qualidade com o Senhor. E eu te garanto uma coisa. Quando nós colocamos a nossa vida em santidade, em santificação, diante do Senhor, e cuidamos da nossa amizade com Ele, nós contemplamos o milagre. Fisicamente, espiritualmente e fisicamente. Materialmente. Porque isso é fé. Porque sem fé é impossível adorar a Deus. E eu deixo para a tua meditação o que o próprio Jesus disse para aquele pai. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, você crê? Crê mesmo? Então que a tua fé seja alimentada, seja mantida na oração e no jejum. Para que você veja, contemple e abrace o grande milagre que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Medita nessa palavra. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Pai, toma essa vida nas tuas mãos. Toma o meu irmão, a minha irmã nas tuas mãos. Joga por terra, Senhor, toda distração. Joga por terra toda inconstância, toda falta de atenção. Tira, meu Pai, de perto dos teus filhos aqueles que os levam ao afastamento da tua presença, ao esfriamento espiritual. Meu Pai, vai repreendendo agora, em nome do Senhor Jesus, toda obra maligna, toda displicência, toda distração na tua palavra, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para que isso aconteça é necessário eu ter uma vida de oração com o Senhor, de oração, de comunhão, de jejum. Senhor, seja conosco, seja com os teus filhos que estão assistindo, que estão ouvindo essa mensagem. Abençoe-os, ó Deus, leve-os até o trono da graça. Meu Pai, inflama o coração deles para que eles venham reconhecer a dependência no Senhor e voltar a orar como antes, a clamar como antes, a valorizar a oração e o tempo de qualidade com o Senhor como antes. Que nós não venhamos procurar ao Senhor só quando a gente precisa, mas que nós venhamos alimentar a nossa amizade, valorizar, cuidar da nossa amizade com o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Guarda esse lar, guarda essa família, guarda o lar da minha irmã e do meu irmão. É que eu lhe peço, crendo em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem foi bênção na sua vida, não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. Se você lembrou de alguém enquanto ouvia ou assistia essa mensagem, não se esqueça. Foi o Espírito Santo que te lembrou essa pessoa. Manda para ela essa mensagem. Seja bênção de Deus na vida de alguém. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Abençoe a vida de alguém que precisa ouvir uma palavra como esta ou esta palavra. Em nome de Jesus. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, curta, compartilha e comente. Que o Senhor te abençoe.